Bom, gente, é o primeiro Diálogo 20, né, que a gente está fazendo. A gente trouxe um tema aí, trouxe uma convidada muito especial, como eu já falei para ela até no convite, né? Que ela realmente é a pessoa com a qual eu pensei nesse tema. Eu falei, pô, é ela mesma que vai vir, ela mesma que vai falar um pouquinho, que é sobre a gente transformar dores em triunfo. E a gente vai entender que nem sempre essas dores, ou pensar em triunfo, é uma coisa grandiosa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, mas para a gente poder entender quem está aqui, eu sou a Raquel, sou psicóloga, né? Trabalho aí na área organizacional, na área clínica. E o motivo de estar fazendo isso é um projeto que estava parado há muito tempo, né? E a gente sabe que nem todo mundo consegue vir para fazer terapia. E a questão do autoconhecimento não é algo que a gente vai fazer uma sessão e já vai se descobrir, né? Quem dera que tivesse esse pozinho mágico, mas não é assim. Como é um processo contínuo, qualquer coisa que a gente faça, seja assistir um vídeo, uma live, participar de um curso, tudo isso vai fazendo com que a gente consiga, né, ter uma forma mais próxima de se conhecer. Então, por isso a gente está trabalhando alguns temas, vai trazendo algumas pessoas que se destacam na sua área para poder conversar. Aí eu vou deixar as meninas se apresentando também aqui para a gente poder conhecer um pouquinho do trabalho de cada uma. Legal, vou me apresentar então. Gente, me chamo Ivana, Ivana Medeiros. Quem já me conhece, quem já acompanha aí, sabe também que eu sou psicóloga. Também sou dessa área de organizacional, sou dessa área clínica. Tenho uma página no Tô ouvindo aqui. YouTube, tem uma página no Instagram também que a gente fala um pouquinho sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. E como a Raquel falou, esse projeto era um projeto que já estava parado um bom tempo, a gente já começou, já parou um pouquinho, e a perspectiva agora é permanecer com ele aí de vento em polpa. A gente quer estar sempre trazendo informações aqui, fazendo vídeos, fazendo essas palestras, esses bate-papos mesmo com várias pessoas que possam agregar valor para a gente. E a gente vai estar tentando trazer essas melhorias, tanto para a gente como pessoa, como para as pessoas que estiverem nos acompanhando. E aí eu vou deixar a palavra com a Dani para ela se apresentar para a gente poder dar seguimento. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei assim honrada e muito feliz. E falando um pouquinho de mim, eu sou Daniela Menezes. Eu sempre tirei esse uma palestra, falar uma coisa sem falar da profissão, né? Eu sou uma apaixonada pela área da comunicação. Aí, eu sou uma apaixonada pela área da comunicação. Vou deixar o suspense no ar, para depois eu falar um pouquinho da minha história. Muito bem, gente, quem está entrando aqui, Madalena, Nayane, tem um nomezinho que eu não consigo reconhecer, mas todo mundo que está aqui, seja muito bem-vindo. Né, como a gente tinha colocado, a participação de vocês é essencial. Quem quiser mandar a perguntinha aqui no chat, ou então abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum, né? A gente vai estar trazendo algumas informações, então fiquem à vontade. Tá? A gente trouxe aí, o tema é transformar as dores em triunfo, e aí a gente vai ter um olhar da psicologia e pegar a história da Dani para também trazer aí um pouquinho de como que a gente olha para isso. Eu e a Ivana, a gente não pensou em trazer conteúdo nem nada assim, como a gente falou, o nosso projeto é muito assim, a gente sabe que nem todo mundo consegue ir para um processo de terapia ou para fazer alguma coisa muito profunda. Então, tudo aquilo que a gente puder, e a força do grupo, ela é muito, né, intensa. Então, assim, às vezes a gente acha que ir para algum grupo não vai transformar em nada, e às vezes a história do outro faz com que a gente possa observar coisas em nós. E isso tudo é uma grande transformação, né? Então, a ideia é que a gente possa olhar para isso. E aí a gente vai olhar um pouquinho para dentro da abordagem da psicologia, que a gente tem um encantamento, eu e a Ivana, a gente gosta muito, que é da logoterapia. O que seria isso? A busca de sentido. É uma abordagem que fala exatamente disso. Que a gente tem a nossa vida, que a gente tem a nossa rotina, o nosso dia a dia. Ela é uma abordagem que me encanta muito, porque a gente vai olhar para coisas tão simples, né? Não precisa ser aquela sensação assim, eu tenho que fazer uma coisa fora do contexto. É uma coisa do dia a dia, a forma de você pensar, a forma de você agir, a forma de você fazer ali a tua rotina, né? E de que maneira você pode buscar sentido nas pequenas coisas, né? E aí, transformar essas dores, aí a gente vai ter esse momento de pandemia que não tem como a gente não falar, né? A gente acaba tendo muito isso, né? Qual foi aí o momento dessa pandemia, dessa situação que a gente passou e está passando ainda, que talvez tenha mexido muito com você e tenha feito você perceber que você tinha que superar medos, superar, né, sensações, superar pensamentos.
E aí, como que isso foi trabalhado ou se não foi trabalhado, e aí a gente vai entender, né, que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ápice para fazer uma mudança ou não, mas que muitas das vezes ele precisa primeiro compreender se aquilo dali está acontecendo e está travando, está sendo um obstáculo ou não, né? Então, pensando nisso, a gente pensa às vezes num exemplo assim que está longe, está distante, né? A gente tem aí, eu trouxe um exemplo, a Ivana também trouxe um, falando um pouquinho, não sei se vocês conhecem, da Laís. A Laís é aquela ginasta, né? Onde ela sofreu um acidente e ela ficou paralisada. Então, assim, ela teve seu ápice na ginástica olímpica, né? E aí ela mudou de esporte. E aí, quando ela fez essa mudança, infelizmente, ela sofreu um acidente, ela ficou paralisada do pescoço para baixo, ela não pôde andar. O diagnóstico dela era de realmente não poder mais fazer aquilo. E aí a gente olha para a situação do qual ela mesma, né, fala, com tanto brilho no olho, e fala que não, ela vai voltar a andar, né? Em nenhum momento a gente olha para a expressão dela ou a fala dela como alguém que fala de uma forma como se ela tivesse deixado a vida vencer. E sim que ela vai superar isso. Mas será de onde que ela tira essa força, né? Então é nisso que a gente vai estar sempre olhando, dentro desse olhar da psicologia, é quando a gente dá um sentido, né? Para ela faz sentido lutar por isso, né? E ela sabe desse sentido. E aí a gente vai trazer para um contexto um pouco mais do dia a dia, né? A Ivana vai trazer também um exemplo que eu acho bem bacana, e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Legal, é isso mesmo. Então, assim, dando continuidade, a questão da logoterapia realmente é isso, é uma questão de busca de sentido, é você encontrar sentido nas coisas que de repente alguém não enxergue, ou de repente é uma eventualidade, é um sofrimento, é parar de achar por que isso está acontecendo comigo e entender para que isso está acontecendo comigo, porque tudo que acontece na nossa vida tem um significado e a gente consegue ressignificar se for necessário, a gente é capaz. Então, assim, eu vou trazer o exemplo aqui do próprio autor, né, da logoterapia, o fundador, que é o Viktor Frankl, e ele falava isso, muito sobre isso, porque ele era psiquiatra, era um cara renomado lá em 1900 e um pouquinho, e ele foi uma das pessoas que foi levado para Auschwitz, né, na época ali do Hitler, então ele sofreu muito, ficou muito tempo lá nos campos de concentração, e foi quando ele começou a escrever sobre a logoterapia, e foi onde ele encontrou sentido na vida dele. O que ele pensava? Ele via que as pessoas esmoreciam muito, porque elas paravam de ter um sentido para viver. Estavam ali sofrendo, mas não acreditavam mais que iam sair dali, não acreditavam mais que as coisas podiam ser mudadas, ou que tinha um significado para eles estarem ali. E aí, o que ele observou? Bom, eu observo que quando a pessoa não encontra um sentido na vida dela, não consegue resignificar alguma situação, ela perde a vontade de estar aqui. Então, ele percebeu que existem várias formas de você ter sentido para viver e você é capaz de encontrar em várias situações. Pode ser fazendo um projeto social, né, buscando conhecimento, buscando crescimento, buscando aprender algo, desenvolver algo, de repente cuidar de alguém, cuidar de uma pessoa que você ama, cuidar de uma criança, enfim, né? Tem várias formas de você dar um sentido para a sua vida e resignificar as coisas que de repente você pensava, nossa, isso aqui está muito ruim, mas ok, está muito ruim, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Como é que eu posso enxergar uma mudança aqui que vai de repente me trazer algo gratificante? E a partir do momento que a gente começa a enxergar pelo lado positivo, a gente começa a ser grato até pelas dificuldades, as portas se abrem, né? As coisas começam a melhorar. Então, ele batia muito nessa tecla e eu acho que vem muito ao caso nesse momento de pandemia, que a gente está enxergando aí várias situações muito ruins, mas a gente consegue enxergar o quanto essas coisas ruins também vieram para fazer coisas boas. Se a gente tiver um olhar mais íntimo com a gente consegue perceber que a gente está tendo mais tempo para a gente está tendo mais tempo para evoluir, está tendo mais tempo para se cuidar, para cuidar dos nossos, para conseguir enxergar algo de repente que estava parado há muito tempo, você deixou, estagnou, e hoje você está tendo o momento, o tempo para você se organizar, estabelecer metas, objetivos e seguir. Então, até a adversidade, até o sofrimento, ele se faz necessário para o nosso crescimento. Então, eu acho que isso é muito edificante.
E aí eu quero dar a oportunidade para a Dani contar a história dela, que eu acho que vai ser muito legal. Então, vamos lá. Eu estava escutando, né? Aí eu iniciei a minha apresentação falando que sou apaixonada pela comunicação. E da onde vem isso, né? Eu ainda estou descobrindo que exato eu tenho. Tá? Eu estou numa jornada de descobrir. Mas quando criança, eu demorei a falar muito. Comecei a falar com 4 anos. E falava tudo embolado. E eu fui... acho que era na 2ª série. Teve uma professora que queria me colocar numa escola especial. Não sabia o que eu tinha. Eu sou filha de tenho 8 irmãos, né? Sou a sétima filha, então é uma família muito grande, então a mamãe não conseguia ter aquele olhar e até pela estrutura dela não conseguia compreender o que eu tinha. E eu fui bolando dentro da escola e eu repetia muito, eu não conseguia ter o aprendizado mesmo. E aí, com o passar do tempo, que eu era muito pequena, eu comecei a entender. Aí eu comecei a compreender que eu era diferente, que eu não tinha... eu escrevia errado, falava errado. E as crianças, elas não têm filtro, né? Então, começavam a aprontar cada coisa de maldade mesmo, de apelidos, de apelido para tudo que possa ser possível. E isso foi deixando marcas. Só que isso eu ainda era muito criança, aí na fase da adolescência aconteceu um evento que ficou muito marcante, que eu tive que fazer um grande trabalho para superar isso, porque gerou uma dor muito grande. Eu lembro que foi o primeiro dia de aula, uma escola nova, e eu troquei, mandou fazer uma redação, e eu troquei Brasil, em vez de escrever com S, eu escrevi com Z. E a professora de português me chamou de burra, na frente de todo mundo, dizendo que eu era mais burra que o filho dela, de 4 anos, era mais inteligente do que eu. E quando ela falou isso, ficou uma marca tão grande em mim que eu entrei num processo que hoje eu compreendo de introspecção. Eu comecei a gaguejar. Eu não tinha estrutura, porque assim, em casa, eu deixei que conversar isso com a minha mãe, mas ela deixava para lá, porque ela tinha... É um momento dela, acho que eu não conseguia entender isso, né? A jornada dela. Eu não a culpo, né? Em hipótese nenhuma vez eu culpei, mas eu não tinha esse apoio, essa de conversar e a minha família entender o que eu tinha e procurar a ajuda. E por causa disso, dessa situação, eu fui muito prejudicada. Eu tive gagueira com fuga psicológica, que eu descobri depois, gaguejava muito. Eu fiz um processo de introspecção, de ser tímida, para ter uma ideia. Eu lembro que só tinha uma única amiga. Eu não me aproximava muito das pessoas. Então, eu lembro que também foi a primeira vez que eu pensei em me matar. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. E eu sofri muito. Eu tinha eu me achava a pessoa mais como que é o cocô do cavalo do bandido. Então eu fiz uma introspecção muito forte, muito assim de dor muito forte. Mas ao mesmo tempo, eu procurava sempre ler muito. Eu procurava alguma coisa para sair daquilo. Eu sentia dor muito grande, mas ao mesmo tempo eu procurava fazer curso, a fazer alguma coisa, de procurar. Inclusive, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui atrás de uma aula de música, que falaram que se eu aprendesse a cantar uma música, ia me ajudar na dicção. Eu não tinha muito recurso, não tinha aquele entendimento que eu tinha que me virar. E aí eu fui. Só que eu fui reprovada nessa audição. Não foi passado, isso foi muito traumatizante, porque as minhas tentativas eram anuladas. Aí fui para o 2º grau, né, que nessa época era 2º grau. Aí eu fui querer ser professora de crianças especiais. Aí tá vendo que eu comecei a querer de uma forma inconsciente naquela época, não tinha essa consciência que eu tenho hoje, esse autoconhecimento, de querer ajudar as pessoas para não passar o que eu passava. Aí eu quis ser professora, só que eu fui fazer até o estágio de DNA. Aí, no estágio, eu não me adaptei com as crianças. Não era a criança que eu queria. Aí, eu desisti.
Aí foi bolando, 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 bolando. Aí essa minha amiga, os pais dela me levaram com o fono, com 17 anos. E isso já na fase já indo para adulta, né? E eu descobri o que eu tinha naquela época, que era dislalia na fase adulta, que era muito raro. Só que fui fazer o fono, né? E o fono que eu fui fazer era naquele negócio do espelho. E toda vez que eu olhava no espelho, eu entrava em depressão. Eu não aguentava. Ficava muito forte, eu sentia uma dor muito grande. Como eu não tinha muitos recursos, que era por minha conta, e eu conversei até com a doutora, ela disse assim, Daniela, a melhor coisa para tu fazer, para tu melhorar esse teu medo, é encarar de frente. Eu nunca esqueci. Vai ser vendedora. Eu gaga, eu gaguejava muito, falava tudo embolado, e eu fui ser vendedora, e fui vendedora mesmo. Eu trabalhei, acho que, em torno de uns 4 anos sendo vendedora. E isso eu fui conseguindo recurso, foi melhorando, aí eu entrava no fono. E toda vez que eu entrava no fono, eu saía por causa da depressão, que não tinha o apoio da psicóloga, que é importante e é fundamental. Aí eu fui bolando, e criei meu sonho de ser professora, ficou lá atrás. Aí eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, a Madá é a minha amiga da faculdade, eu falava muito. Queria o tempo todo mudar. Eu queria estar lá na frente, falando, mesmo falando errado, eu ia lá para frente. Eu não parava. Aí eu lembro de um episódio muito interessante, que foi só fortificando. Eu fui treinando, fui fazendo essas coisas. Foi a primeira vez, eu vou me emocionar, porque eu chorei muito nisso. Que eu subi em cima do palco, era um seminário, aí eu subi em cima do palco e fui falar com o microfone para todo mundo do auditório da faculdade. Eu falei, mas quando eu saí, eu chorei. Mas por quê? Porque eu estava tão feliz, por isso que eu esqueci de me emocionar, porque eu tinha conseguido, porque eu tinha uma vontade tão grande. Aí eu decidi que eu queria ser palestrante, alguma coisa nesse sentido. Só que aí a gente ia bolando, porque a gente vai bolando na vida, né? Vai dentro do caminho. Aí eu fui trabalhar como na área de logística. E quando eu me formei, surgiu um negócio muito interessante, acho que acontece com algumas pessoas. Eu senti uma vontade de devolver para a sociedade tudo que Deus me deu. Porque eu já tinha conseguido minha faculdade com melhores notas, porque eu me esforçava muito, eu estudava muito. Eu tinha conseguido falar, não falava tudo normal, mas já falava, né? Mas eu queria ser algo a mais. Aí eu fui ser professora. E isso já está uma jornada de 12 anos. Hoje eu sou professora universitária de pós-graduação. Hoje eu sou palestrante. E eu tenho um projeto chamado Supere e Fale, que é a minha história de vida. E esse projeto, eu só tomei coragem há 2 anos. Eu fazia liderança, fazia outros tipos de trabalho, mas falar da minha história, porque o curso de oratória é a minha história. Porque eu queria falar tanto que estava no meu coração, porque eu sei que eu me expresso bem. Hoje eu sei. E eu queria ajudar as pessoas. Só que eu tinha que me curar primeiro. Eu tinha que fortificar o que estava aqui dentro. Porque hoje eu já perdoei essa professora. Hoje eu sei que por causa da minha história, eu tenho uma empatia muito grande. Por causa da minha história, eu consigo chegar a lugares que outras pessoas não chegam. E eu agradeço toda vez nessa minha história por causa disso. Porque eu só me tornei essa pessoa por causa disso. Eu sou essa professora, essa palestrante, essa criatura aqui por causa da minha história. Eu amo hoje. E hoje eu tenho uma clareza muito grande sobre isso. Faço há 2 anos de terapia para poder voltar para o fono. Estou retornando para o fono, mas toda vez que eu entro no fono, a história é grande, tá? A gente vai mudar o nome do projeto de Diálogo 20 para Diálogo 2h30. A história é um pouquinho grande. Mas aí eu entro no fono e eu estou hoje na busca de saber realmente o que de fato que eu tenho. Talvez seja dislexia, déficit de atenção, a gente está descobrindo. Mas eu vou com a terapia porque a psicóloga ela falou,
Eu demorei muito tempo, ela demorou 2 anos para me convencer que eu tinha que ir pro fono. Disse, não, mano, eu já sou palestrante, eu falo, eu me comunico, mas a dor estava aqui dentro ainda está aqui dentro. E ela precisa ser curada. Aí, hoje, eu tô retornando pro fono. Eu tive antes da pandemia, eu tive algumas sessões, mas troquei de fono. Agora eu retornei, a gente estava fazendo uma bateria de exame no neuro, uma série de situações para descobrir. Mas, enfim, eu vejo com maior clareza que a dor que eu tive, e é uma dor que até hoje tenho, muito grande, mas essa dor, ela me impulsiona, ela não me deixou parada. Eu podia muito bem ficar gaga e não enfrentar, mas eu enfrentei. E eu enfrentei do meu jeito, errando, falando errado, escrevendo errado, que até hoje, se eu tiver em nível de estresse, eu volto a escrever errado. E olha que eu sou professora universitária, isso eu tenho que trabalhar muito em mim para fortificar isso, entender que isso é uma condição e isso é uma batalha. Eu te falo assim, mas eu luto, eu não deixo. Vou lá, faço, falo. Se é para falar para todas as 1.000 pessoas, eu falo. Se é para falar uma videoconferência, eu vou lá e faço. Não paro. Mas eu vou. Dani, que ótimo, viu? Como eu falei, eu vou mudar o nome do projeto já, tá? Não vai ser mais 20 minutos, né? O Diálogo 20 era porque era 20 minutos de conversa. A gente vai para 2h30 já, é o novo nome, tá? Mas ela me permitiu, tá, gente? Antes da gente começar a falar, na hora que tiver que parar de falar, eu me interrompe que eu paro, né? Porque senão ela fala mesmo. Eu sei o quanto ela é apaixonada por isso. Mas assim, só para a gente entender, então, fazer a conexão daquilo que a gente falou, né, com a história da Dani. Eu acho que ela já trouxe todo o roteiro, né, daquilo que a gente entende. E aí a gente trouxe algumas perguntas, algumas de vocês responderam, mas na verdade, assim, fica a reflexão mesmo, né, de você pensar um pouco mais se isso faz sentido para você. Mas o que a Dani foi trazendo, eu fui fazendo uma linhazinha, né, daquilo que ela foi trazendo para a gente de informação. Ela teve dores, as dores emocionais, às vezes a gente acha que é uma dor física e nem sempre vai ser. É aquele sentimento que a gente não reconhece, que a gente não sabe, né? Enquanto criança, ela não, infelizmente, passou por uma situação que alguém falou e às vezes a gente pensa assim, o outro fala, né? A gente mesmo fala e a gente acaba não dando tanta importância naquele momento. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente vai entender que as palavras têm poder e quanto poder elas têm. Então, assim, o que você está falando hoje para os teus filhos? Será que foram algo que ficou lá do teu passado? Então, às vezes, a gente precisa realmente entrar num processo de autoconhecimento, porque a gente vai fazendo aquilo do automático, né? Então, ela teve que enfrentar dores. Essa questão das palavras machucaram bastante, mas aquilo que ela falou de enfrentar os desafios, eu acredito que é toda a conexão daquilo que a gente tem na logoterapia, né? A gente não consegue fazer nada se a gente se esconder, se a gente ficar parado e se a gente não enfrentar. Para estar aqui hoje, cada uma, com certeza, teve que deixar alguma coisa de lado. E aí é muito interessante, porque para a gente ir para um lado, a gente sempre vai deixar alguma coisa para o outro, né? E isso não tem problema nenhum, né? Uma outra coisa que ela falou que eu fiquei, assim, eu falei, cara, ela tá falando tudo aquilo que a gente, né, já tinha colocado aqui como algo muito importante. É um processo contínuo. Se ela não conseguiu a primeira vez, ela não vai desistir. Teve que voltar para a terapia para poder ir para um fono, ok, né? É o momento que ela vai se encontrar, que ela vai se descobrir e aí realmente entender o que ela tinha, é buscar esse sentido, é ter esse significado. E aí eu deixei essas 2 perguntas, eu acho que a Ivana deve complementar com mais alguma coisa, mas assim, para fechar, o que ela disse de agradecer pelas coisas que aconteceram. Às vezes a gente fica tentando voltar no tempo e fazer diferente, ou ser diferente, ou que aquilo não tivesse acontecido, que aquela palavra não tivesse sido dita, que aquela situação não tivesse acontecido na nossa vida, mas a gente só é hoje aquilo que o nosso passado, né, aconteceu. E não tem como a gente mudar. O que a gente pode fazer, que foi o que a Ivana falou, é ressignificar. Ressignificar o que foi bom. Às vezes a gente também precisa, porque a gente acha que foi maravilhoso e às vezes não foi tão bom assim. Mas ressignificar ressignificar também essa dor. Também, né, pensar aí o que a gente precisa fazer para mudar aquele pensamento de, uma coisa que foi ruim, será que foi tão ruim assim? Hoje você ainda está aqui para falar sobre isso, você ainda consegue olhar para isso como uma forma de você se transformar. E aí, como que você pode olhar para isso? É processo, é algo contínuo. Então, agradecer pelo que a gente é
é agradecer sem ter mágoa no coração, porque senão a gente não dá esse passo tão importante na nossa vida. Ivana, completa que eu sei que você tá com alguma coisa aí também muito intencional para falar. Vai. A gente já vai finalizando. Nossa, achei maravilhoso a história da Dani, tudo que ela contou, porque é muito que a gente enxerga, né, na teoria. E a gente está todos os dias, acho que tentando fazer um pouquinho por alguém, tentando fazer com que alguém enxergue. Meu Deus, olha, né? O sofrimento é necessário. Em algum momento você vai perceber que, poxa, foi ruim, foi sofrido, doeu, machucou, mas tem um porquê, tem um para quê. Você consegue fazer com que isso tenha um novo sentido. E foi o que a Dani fez. Eu achei assim maravilhoso. Sério, eu tô assim. Encantada pela história dela, porque realmente hoje ela é uma pessoa adulta, é uma mulher adulta, então assim, ela tinha tudo para não ser a pessoa que ela é hoje. Só que ela conseguiu traçar um outro sentido. Ela podia ter se tornado uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não fosse bem relacionada, que não tivesse boas relações, ela podia ter se fechado, ela podia ter entrado numa depressão. Ela podia ter acabado com a vida dela, porque a gente sabe que às vezes as pessoas pensam isso, eu não tenho mais por que viver, por que eu vou viver essa vida, não tá legal, eu não tenho força. E não, ela pegou toda a história dela, todos os percalços, todas as tribulações e correu atrás de fazer sentido. Mas por que eu estou vivendo assim, né? Para que eu estou fazendo isso? Vamos mudar essa história, tem uma história linda pela frente, então tem muita coisa para acontecer e você foi muito capaz, eu acho assim, é maravilhoso realmente, e ter essa visão de que a gente não consegue sozinho, a gente precisa do outro, a gente é ser humano, Ivana, a gente precisa de alguém. Oi? Rapidinho, só para você concluir. A Nayane, desde mais cedo ela participou, falou também um pouquinho, né? Ela queria dar uma palavrinha, eu queria que ela falasse antes da gente concluir, né? Pra gente dar oportunidade para ela trazer também uma mensagem. Legal, pode falar. Nayane, fica à vontade, pode ser só o áudio, se quiser abrir a câmera, fica à vontade. Eu já ia pedir a minha câmera para ver o rosto da pessoa. Assim, posso pedir autorização? É porque tá ruim, mas eu vou abrir assim. Espera aí. Tá abrindo. Tá abrindo. Opa. Uma coisa maravilhosa. Boa noite. Nayane, Maraísa, tu pode abrir a câmera? Eu ia ver alguma coisa. Abre a câmera. Eu gosto de ver o rosto das pessoas. Pode falar, Nayane, a gente tem uns minutinhos pra gente concluir, então, mas eu quero te ouvir. Não, então, sobre a história da Dani, da professora, né? Minha professora lá da faculdade. E, assim, eu achei muito interessante as coisas que ela falou, e importante, inclusive, porque muita gente passa pelo que a gente passa, né? E a gente não sabe, e às vezes a gente trazer uma mensagem assim como essa, eu ia escrever, né? Mas eu preferi falar. E, assim, eu me vi muito na história que ela contou, assim, porque às vezes as pessoas falam as coisas sem ter noção de como aquelas palavras afetam, né, a gente, e não tem noção da proporção que aquilo toma na nossa vida, de quanto que a gente absorve aquilo, mesmo não querendo, né? E a gente absorve pra gente. No caso da Dani foi diferente, né? Que ela absorveu de uma forma positiva e ela não aceitou aquilo para ela e ela quis fazer diferente, né? E assim, eu me falo porque eu me vi, porque eu sinto que eu tenho, assim, eu sou nova, tenho 27 anos, estou aprendendo muita coisa ainda, mas assim, eu sempre tenho amigos que eu procuro estar ajudando, mesmo que seja com uma palavrinha assim, mesmo que seja pouco para mim, mas é tão importante às vezes a gente olhar a fundo as pessoas e levar uma palavra como essa, né? Que assim, eu caí aqui de paraquedas, né? Porque eu Não, cada um tá no lugar que deve estar, pode ter certeza. Exatamente. E assim, a mensagem que ela trouxe me atingiu bastante, porque eu me vejo como ela, assim, às vezes as pessoas falam as coisas para mim, mas eu vejo o quanto que eu tenho a somar com as pessoas, o quanto eu ajudo as pessoas, e eu tô entrando nesse rumo, eu quero ser palestrante, eu até procurei a professora para fazer o curso de oratória, que eu também tenho essa dificuldade, eu tenho esse medo de
de falar com as pessoas. Mas primeiro quando eu passo já faço deu. isso, eu faço bem feito, entendeu? Exatamente. Então, eu achei muito legal, assim, tudo que foi dito aqui, muito importante para abrir a nossa mente, né? E outra coisa, assim, muito mais importante da gente ver, superar, é a gente ter o autoconhecimento para a gente ver que aquilo não é bom para a gente, o que a gente precisa mudar, né? O que a gente pode, da forma que a gente pode mudar. Porque às vezes a gente espera que algo, que a gente chegue ao ponto de conseguir condições para a gente mudar, né? A gente espera e a gente acaba ficando ali naquela situação porque a gente espera o tempo certo, né? Isso. Sendo que o tempo certo é hoje, a gente tem que mudar hoje, fazer hoje. Então, era isso que eu queria falar, mas foi muito legal, Muito foi obrigada. muito importante ter participado. Muito legal mesmo. Obrigada por ter se permitido, Não, viu, pode Nayane? ligar aí. Obrigada mesmo. Bom, gente, como a gente falou, assim, o objetivo era vir para um papo, um diálogo bem objetivo, mas a gente sabe que quando a gente está em grupo, tudo isso nos aflora bastante. Eu até falei para a Ivana, né, quando a gente iniciou a conversa, a Dani ainda não tinha chegado, ela estava começando aí a fazer o link, né, de que ia estar aqui quem deveria estar, né, que a questão não é quantidade, é qualidade, é a gente entender que cada uma dessas palavras vai tocar de um jeito diferente. E assim, a gente não tem muito tempo, a gente já vai encerrar, mas eu quero fazer um pedido a vocês, né, de que vocês possam, de alguma maneira, alguma palavra que fez sentido, algum significado do que vocês tiveram daqui, que vocês possam compartilhar com a gente, né? Então, você já tem aí, a Dani também tem, né? Pode ser na rede dela ou na minha, tem a da Ivana, né? A gente tem aí o link, a gente vai deixar esse vídeo disponível, né, nas nossas redes sociais. Então, assim, qual foi o aprendizado, qual foi aí o sentido que veio para vocês com essas palavras, né? Porque exatamente como a Nayane falou, você não precisa ser psicóloga, às vezes você pode ajudar o outro com uma palavra positiva, isso já muda muito, né? Aquele momento, o dia, aquela situação, que às vezes a gente não sabe pelos percalços que o outro está passando, mas só uma palavra às vezes já faz toda uma diferença, né? Então, faça a diferença, qual é a palavra que você pode levar adiante. Esse é o pedido que eu faço aí para vocês. A Madalena quer falar também? Um minutinho, Madalena, que eu acho que vai cair qualquer coisa, a gente volta, mas aí é por conta da plataforma, tá? Pode falar. Eu quero somente agradecer, dizer que eu conheço a Dani, ela é uma fofa, eu vi a batalha que ela tinha, as lutas, mas ela foi muito mesmo guerreira, foi forte, ela não desistiu, e eu tive um momento assim que a gente esteve muito próxima, em que ela compartilhou um pouco dessa dor que ela passava, entendeu? Mas ela teve apoio, então isso é importante, e está sendo maravilhoso estar aqui conversando com vocês, vendo vocês trazerem essa palavra, esse papo, sabe que mulheres, psicólogas, não dá, gente, tem que ser mais, eu estou amando e espero ter outros encontros aí como esse, entendeu? Está sendo muito importante para mim, estou num momento um pouco difícil da minha vida e preciso ressignificar, essa palavra me marcou nessa tarde, aqui nesse fim de tarde, já para o início da noite, né, da sexta, para esperar o fim de semana, então eu só tenho a agradecer. Estou muito grata ao convite que a Dani fez, a estar aqui com vocês, a conhecer você, Raquel. Um beijo no coração a você, Ivana, também. Dani, um prazer te rever. Estou muito feliz. Meus cabelos agora são brancos, eu assumo a minha idade, a minha nova vida, ressignificar tudo para mim agora é um novo marco, entendeu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vocês não sabem o quanto é gratificante essa troca. Ivana, pode concluir, por favor. Nossa, eu estou muito grata mesmo por toda a presença de todas. Eu acho que cada um tem a sua história, cada um traz um pouquinho e soma um pouquinho. E eu acho que cada história tem o seu valor e a gente consegue, cada um junto, fazer com que o outro enxergue de repente algo que não estava tão claro. E isso é ótimo, esse nosso papo, esse nosso momento. E eu espero que a gente consiga continuar, né, e consiga sempre estar trazendo temas que agreguem valor para todos. E a gente vai continuar na batalha, a gente está aqui, as nossas redes sociais a gente vai disponibilizar também. Nosso projeto é um projeto que a gente quer muito que dê certo e que perdure, porque não é de agora, eu acho que já tem mais de 5 anos que a gente tenta
alavancar essa nossa ação. Na realidade, é um projeto social, é uma meta mesmo nossa, acho que é algo de realização mesmo, minha e da Raquel, de realização interna como pessoa, como ser humano, como profissional, como tudo na vida, porque eu acho que isso é extremamente necessário. Quando a gente faz o bem, as coisas vêm tão fáceis e tão de bem pra gente, que eu acho que é extremamente necessário a gente estar aqui. Então, assim, gratidão pela participação de vocês, gratidão pela tua história, Dani, Raquel, por ter dado o pontapé inicial do projeto para poder sair. Depois a gente vai contar essa história. Vamos junto e eu tô por aqui. Qualquer coisa, só olhar os links aí que a gente vai estar divulgando, tá, gente? Obrigada. Gente, gratidão mesmo, de verdade, de coração, tá? E a gente vai compartilhar. Espero que vocês possam participar dos próximos. Fiquem aí ligadinhos, que vai ser um prazer ter vocês aqui de novo. Nayane, obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, Mari.